Pare de lutar com sua mente. Entregue a Jesus e veja a cura acontecer. Você já percebeu que a maior guerra da sua vida não acontece ao seu redor, mas dentro da sua própria mente? Você tenta controlar os pensamentos, tenta se manter forte, tenta respirar fundo e dizer para si mesmo que está tudo bem, mas lá dentro existe uma agitação que não respeita lógica, oração rápida ou força humana. Há dias em que a mente parece não obedecer. Ela te leva para lugares que você não quer ir, cria cenários que você não quer viver, revive dores que você tentou esquecer. E quanto mais você luta sozinho, mais pesado isso tudo se torna. Talvez você esteja ouvindo isso agora porque está exatamente no limite. Tentando ser firme, tentando ser racional, tentando parecer bem para as pessoas, enquanto por dentro existe uma tempestade que ninguém vê. Pensamentos que chegam sem pedir permissão, ansiedade que aperta o peito, culpas antigas que voltam como se fossem novas, medos que você não sabe mais como enfrentar. E então você pensa: por que minha mente luta tanto contra mim? Por que mesmo orando parece que nada muda? Será que Deus esqueceu de mim? Mas e se a resposta não estiver em lutar mais forte, e sim em parar de lutar sozinho? E se o que está faltando não for mais esforço, mas entrega? E se a cura que você busca só acontecer quando você deixar Jesus assumir aquilo que você vem tentando carregar sem forças? Existe uma verdade que quase ninguém te contou. Você não foi criado para vencer batalhas com a própria mente apenas pela força da vontade. A Bíblia mostra que até os homens e mulheres mais fortes enfrentaram guerras internas que eles não conseguiam vencer sozinhos. Davi, no livro de Salmos, viveu crises tão profundas que parecia perder o controle dos próprios pensamentos, mas foi exatamente nesses momentos que ele descobriu que não precisava lutar sozinho. Ele percebeu que existe um lugar onde a mente descansa, onde o coração encontra refúgio, onde a alma finalmente silencia, na presença de Deus. E talvez seja isso que falta hoje. Não mais luta, não mais cobrança, não mais tentar provar que você consegue. O que falta é entregar, abrir o coração e dizer: Jesus, eu não posso controlar tudo, eu não posso vencer essa guerra sozinho, eu não consigo aquietar minha mente pela força, eu preciso que o Senhor entre nessa tempestade comigo. Porque quando você faz isso, algo muda. Não é mágico, não é instantâneo, mas é real. É como se uma mão invisível tocasse o caos dentro de você e dissesse: acalme-se, eu estou aqui. E é exatamente isso que este vídeo vai te mostrar. Que existe paz para quem está cansado, que existe cura para quem está sofrendo, que existe descanso para quem para de lutar e começa a confiar. Hoje, você não está aqui por acaso. Há algo que Deus quer falar com você, algo profundo, algo que vai direto ao ponto. Você não precisa mais lutar com sua mente sozinho. Entregue a Jesus e veja a cura começar. A mente é um território silencioso, onde guerras inteiras acontecem sem que ninguém perceba. Quem olha de fora vê apenas o seu semblante, o esforço que você faz para parecer bem, a tentativa de manter a rotina funcionando. Mas dentro de você existe um diálogo constante, um atrito invisível, uma pressão que não dá trégua. A verdade é que a maior parte das pessoas luta com a própria mente sem entender o que realmente está acontecendo. E por isso continuam presas no mesmo ciclo. Tentam controlar pensamentos, tentam ser mais fortes, tentam ignorar o que sentem, mas nada disso resolve, porque o problema não está no esforço. O problema está em como a batalha é travada. Quando pensamentos intrusivos surgem, eles raramente chegam sozinhos. Eles se conectam a memórias, sensações, crenças antigas, situações que você nunca elaborou por completo. A mente não é caótica porque você não tem fé suficiente ou porque você não ora o bastante. Ela fica caótica porque tenta processar tudo ao mesmo tempo. O que te assusta, o que te fere, o que te cobrou por anos, o que você não perdoou,
o que você ainda não superou, o que teme perder. Todos esses elementos entram em conflito dentro de você, criando uma tempestade mental que nenhum ser humano consegue controlar pela força. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acham que, se pensam demais, é porque estão fracas. Acham que, se sentem ansiosas, é porque decepcionaram a Deus. Acham que, se a mente está inquieta, é porque não tem espiritualidade suficiente. Mas isso não é verdade. A mente inquieta não é sinal de fraqueza espiritual. A mente inquieta é sinal de sobrecarga emocional. A ansiedade não nasce do vazio, ela nasce do acúmulo. A culpa não brota do nada. Ela vem de expectativas que você carregou sozinho por tempo demais. O medo não aparece sem motivo. Ele é alimentado por memórias que nunca encontraram um lugar de descanso. E enquanto você tenta resolver isso pela força, a mente reage da única maneira que sabe, aumentando o ritmo, acelerando pensamentos, trazendo à tona tudo o que você tentou empurrar para baixo do tapete. A mente luta contra você não porque te odeia, mas porque está tentando te proteger de algo que não sabe processar. Ela faz barulho porque teme que você ignore algo importante. Ela te incomoda porque quer te manter alerta. Só que esse mecanismo humano, quando não é entregue nas mãos de Deus, se torna uma prisão. Você se cansa, se desgasta, se cobra, se afasta e, no fim, sente que perdeu o controle. A sensação de estar lutando sozinho agrava tudo. Você começa a pensar que é só com você, que ninguém entende, que ninguém vê o peso que você carrega. Mas a verdade é que esse esgotamento mental não é raro, ele apenas é silencioso. Muitas pessoas passam exatamente por isso, mas não falam. Sorriem por fora, enquanto gritam por dentro. Tentam ser fortes, mas se quebram no silêncio. E quanto mais tentam sustentar tudo sozinhas, mais a mente se torna um labirinto sem saída. É aqui que a sabedoria espiritual entra com força. O Senhor nunca pediu que você enfrentasse esses conflitos internos apenas com seus próprios recursos. A Bíblia mostra repetidamente que o coração humano se desespera, que a mente humana se confunde, que o espírito humano se enfraquece. Mas também revela uma promessa. Deus está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito esmagado. Ele não te abandona no meio da confusão. Ele não te deixa lutar sozinho. Ele não te chama para vencer pela racionalidade, mas para descansar na presença dele. E é essa revelação que transforma tudo. Quando você entende que o problema não é a sua mente ser fraca, mas o peso que ela carrega, algo se abre dentro de você. Quando entende que o esforço humano nunca foi o caminho, mas sim a entrega espiritual, a guerra interna começa a perder força. E quando percebe que a batalha não é vencida pela força do pensamento, mas pela presença de Jesus, uma verdade profunda começa a surgir. Você não precisa lutar com a sua mente como quem enfrenta um inimigo. Você precisa entregá-la nas mãos de quem pode trazer paz, onde nenhum pensamento consegue entrar. Esse é o ponto onde muitos finalmente respiram, porque percebem que a cura não começa quando a mente para. A cura começa quando você para de lutar sozinho. Há algo que poucos entendem, e é por isso que tantos continuam presos em um sofrimento mental que parece interminável. A maioria das pessoas tenta enfrentar a própria mente como se estivesse lutando contra um inimigo externo. Elas acreditam que, se conseguirem controlar os pensamentos, tudo se resolverá. Que se tiverem mais força, mais racionalidade, mais disciplina, finalmente encontrarão paz. Mas a Escritura revela algo completamente diferente. A mente humana nunca foi projetada para carregar sozinha o peso que você está tentando suportar. Ela não foi criada para ser a solução de tudo. Ela foi criada para ser guiada. Essa é a virada que muda tudo. A mente não é o campo de batalha final. A mente é apenas o lugar onde a guerra aparece. A verdadeira batalha acontece no coração, na fé, na percepção espiritual.
na forma como você enxerga Deus no meio do caos. Quando você luta apenas com a mente, você está lutando com a arma errada. E quando luta com a arma errada, o inimigo sempre parece mais forte. Não porque ele é invencível, mas porque você está tentando vencer uma guerra que não foi feita para ser vencida pelo raciocínio humano. Foi feita para ser vencida pela presença divina. Perceba como isso muda a perspectiva. Você sempre achou que precisava controlar o vento dentro da cabeça para encontrar paz. Sempre achou que precisava ordenar aos pensamentos que parassem, como quem tenta comandar uma tempestade. Mas a Bíblia te mostra algo completamente diferente. Quando os discípulos estavam no barco, apavorados pela tempestade, eles não tentaram controlar o vento, não tentaram lutar com as ondas, não tentaram provar que eram fortes. Eles foram até Jesus. E Jesus não orientou estratégias para remar melhor, nem pediu que eles controlassem o mar. Ele simplesmente se levantou e mandou a tempestade se acalmar. Eles não venceram pelo controle, eles venceram pela entrega. A mente é como o vento inquieto daquela noite. Ela se agita, acelera, cria ondas internas que te fazem sentir que vai afundar. Mas Deus nunca pediu que você controlasse o vento. Ele pediu que você descansasse enquanto ele acalma a tempestade. Essa é a verdade espiritual que ninguém te ensina quando você está sofrendo. Não é a força do pensamento que cura, é a presença de Jesus. Não é a estratégia mental que resolve, é o descanso na palavra. Não é você tentando controlar, é você permitindo que ele governe o que você não consegue mais segurar. E talvez você nunca tenha percebido algo simples, mas poderoso. Quanto mais você tenta resolver tudo sozinho, mais a mente se agita. Quanto mais tenta provar que dá conta, mais pesada ela fica. O excesso de controle cria mais caos do que clareza. É como apertar a areia na mão. Quanto mais força você faz para segurar, mais ela escapa. Assim é com os pensamentos. Eles não cedem ao esforço humano. Eles cedem à entrega espiritual. Essa revelação é libertadora porque tira o peso das suas costas. Não é sua responsabilidade vencer tudo sozinho. Não é sua função controlar cada detalhe do mundo interno. O Salmo 46 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietar não significa força. Significa rendição. Saber que Ele é Deus não significa entender tudo. Significa confiar. É como se o Senhor estivesse dizendo: pare de tentar lutar com algo que só eu posso acalmar. Pare de carregar um peso que eu já me ofereci para levar. Pare de travar guerras para as quais eu já tenho a vitória. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Não porque seus pensamentos desaparecem instantaneamente, mas porque eles perdem o poder que tinham sobre o seu coração. A mente pode até continuar agitada por alguns instantes, mas o seu espírito começa a descansar. E quando o espírito descansa, a tempestade perde a força. É um processo interno, silencioso, profundo, onde Deus não muda apenas a sua mente. Ele muda a sua postura diante dela. Ele não apenas acalma seus pensamentos, ele acalma você. E essa é a beleza dessa revelação. A guerra mental não termina quando você controla sua mente. Ela termina quando você entrega o controle a ele. A vitória não começa quando você pensa certo. A vitória começa quando você se rende ao Deus que governa sobre tudo. Isso não é fraqueza, isso é fé. A fé que coloca Jesus onde ele sempre deveria estar, no centro da tempestade, acalmando o que você nunca conseguiu silenciar sozinho. E é aqui que a cura começa a acontecer. Não porque você venceu pelo esforço, mas porque ele venceu pela graça. Há um instante na vida espiritual que poucos reconhecem, mas que marca o ponto exato em que a cura começa. Não é quando a mente melhora, nem quando o coração fica mais leve, nem quando as circunstâncias mudam.
A cura começa quando você admite diante de Deus aquilo que tentou esconder de si mesmo, que você não consegue mais lutar sozinho. Esse momento não tem aplausos, não tem luzes, não tem grandiosidade. Ele acontece no silêncio, na vulnerabilidade, na confissão que sai quase como um sussurro. Senhor, eu não consigo mais. É impressionante como esse instante, tão simples e tão sincero, carrega uma força espiritual gigantesca. O céu se move quando você é verdadeiro. Deus trabalha quando você para de tentar sustentar tudo com suas próprias mãos. É como se Ele esperasse pacientemente até que você ficasse sem forças, não para te ver cair, mas para finalmente te mostrar o que Ele sempre quis fazer: assumir a batalha no seu lugar. Esse momento de ruptura não é fraqueza, é uma abertura espiritual. É como se o coração, depois de tanto resistir, finalmente cedesse. E quando ele cede, algo destrava dentro de você. A pressão diminui, o medo perde intensidade, a ansiedade perde domínio. Nada muda por fora, mas tudo começa a mudar por dentro. Por quê? Pela primeira vez em muito tempo, você não está tentando controlar o incontrolável. Você está entregando. Imagine por um segundo aquela cena em que Pedro, tentando caminhar sobre as águas, começa a afundar. Ele tenta se equilibrar, tenta manter o foco, tenta controlar o que está à sua volta, mas o vento é mais forte do que sua força. A água é mais pesada do que sua estabilidade. O medo é mais rápido do que seu raciocínio. Ele afunda porque tentou lutar sozinho. Mas algo muda no instante em que ele para de lutar contra a água e simplesmente grita: Senhor, salva-me. Esse é o momento da cura. Não quando ele se fortalece, mas quando ele se rende. Assim também é com você. Existe um ponto na jornada em que não adianta mais lutar com a mente como quem tenta remar contra uma maré impossível. Existem pensamentos que você nunca vai conseguir controlar pela força. Existem medos que não cedem ao esforço. Existem culpas que não desaparecem com explicações. Mas tudo isso começa a perder força quando você abre o coração e reconhece: eu não posso mais sozinho. Esse reconhecimento é uma chave espiritual, porque desloca o foco. Até esse momento, a batalha estava nas suas mãos, no seu raciocínio, na sua tentativa de tentar resolver o que só Deus poderia tocar. Mas quando você se rende, a batalha muda de mãos. A guerra deixa de ser travada no seu esforço e passa a ser travada na graça. Você deixa de lutar como ser humano e começa a descansar como filho. E esse descanso é o que abre espaço para a cura espiritual que você tanto precisa. É nesse instante, tão profundo e tão silencioso, que Jesus entra. Ele não entra gritando, não entra exigindo mudança imediata. Ele entra como quem chega em um quarto escuro com uma luz suave. Ele coloca a mão sobre esse caos interno e, sem pressa, começa a reorganizar o que você nunca conseguiu colocar em ordem. É nesse momento que você percebe algo diferente, uma calma estranha, um alívio que não vem de lógica, uma paz que não tem explicação. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: agora sou eu que cuido disso. Esse é o momento que transforma vidas. Porque a cura não acontece quando você está no controle. A cura acontece quando você entrega o controle. É por isso que tantas pessoas passam anos tentando vencer a mente sem sucesso e só começam a melhorar quando param de lutar e começam a entregar. É paradoxal, mas é espiritual. É contra a lógica, mas é exatamente assim que Deus trabalha. Talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, cansado, exausto, segurando pensamentos que nunca quiseram obedecer. Talvez não saiba mais o que fazer. Talvez não tenha forças para continuar sustentando essa batalha. Mas se esse é o seu estado, saiba, você está muito mais perto da cura do que imagina. Porque quando a força acaba,
O espaço que sobra pertence a Deus, e Ele sabe exatamente o que fazer com isso. A cura verdadeira não começa com um pensamento positivo, começa com uma entrega profunda. Há uma mudança profunda que acontece quando você entende que Jesus não é apenas alguém em quem você acredita, mas alguém que luta por você. A maioria das pessoas conhece Jesus como Salvador, mas poucas o conhecem como guerreiro. Poucas entendem que ele não veio apenas para perdoar pecados, mas para assumir batalhas que você nunca conseguiria vencer pela força da mente. E quando essa verdade se torna real dentro de você, a forma como você enfrenta sua guerra interna muda completamente. Você passa a entender que não está enfrentando pensamentos, medos e culpas como alguém que foi abandonado no campo de batalha. Você está enfrentando tudo isso acompanhado por aquele que já venceu o mundo. Jesus não observa sua dor de longe. Ele entra nela. Não assiste sua luta com distância. Ele se aproxima. Ele não espera você se equilibrar para depois agir. Ele coloca as mãos onde dói, participa do processo e assume o peso que te esmagou por tanto tempo. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. E essa expressão não significa apenas que ele traz paz. Significa que ele governa sobre ela. Ele decide quando ela entra, quando ela se estabelece, quando ela vence. É ele quem diz à tempestade da mente: silencie. É ele quem confronta as vozes internas que te acusam. É ele quem enfrenta as mentiras que tentam te destruir. É ele quem ilumina lugares escuros da alma que você evitou por anos. Quando Jesus assume a guerra, algo sagrado acontece. A batalha deixa de ser impossível, porque ela passa a ser travada com uma força que não é humana. E aqui está a parte mais poderosa. Jesus luta de um jeito completamente diferente do que você está acostumado. Você luta tentando controlar pensamentos. Ele luta trazendo paz. Você tenta racionalizar sentimentos. Ele toca na raiz deles. Você tenta se convencer de que está tudo bem. Ele te cura para que fique tudo bem. O seu método é espiritual, profundo, silencioso, preciso. Ele não reorganiza a superfície da mente. Ele transforma o que deu origem ao caos. Por isso, a paz que ele dá não é temporária. Não depende do humor do dia. Não evapora no primeiro problema. É uma paz que permanece, porque não foi construída por esforço humano, mas concedida por intervenção divina. Quando Jesus luta por você, ele não entra para te acusar do que você sente. Ele entra para te libertar. Ele não aponta sua fraqueza. Ele te lembra que a graça dele é suficiente. Ele não te chama de fraco. Ele te chama de filho. E por ser filho, ele toma para si aquilo que te destrói. Ele pega sua ansiedade e coloca sobre seus ombros. Ele pega seus medos e lança fora com autoridade. Ele pega sua culpa e crava na cruz que já venceu tudo isso antes de você existir. A batalha mental deixa de ser insuportável, porque ela passa a ser sustentada por alguém que não se cansa. E é aqui que muitos começam a entender porque a cura mental não acontece pela força. A cura mental acontece pela presença. Não é a mente que precisa ser treinada primeiro. É o coração que precisa reconhecer quem está lutando por ele. Não é você tentando racionalizar pensamentos. É Jesus acalmando aquilo que você tentou controlar. Não é você arquitetando estratégias para vencer. É Ele mudando a batalha de lugar, tirando das suas mãos e colocando nas dele. Pense no que acontece quando ele entra. O caos diminui. O barulho interno perde o tom. A confusão perde poder. Não porque você aprendeu uma técnica, mas porque aquele que acalma mares também acalma mentes. O mesmo Jesus que andou sobre as águas é o Jesus que caminha sobre os pensamentos que te assustam. O mesmo Jesus que libertou cativos liberta você dos medos que te aprisionam.
O mesmo Jesus que expulsou tormentos, cura tormentos internos que você nunca conseguiu enfrentar sozinho. E quando você finalmente entende isso, algo fundamental muda. Você para de tentar vencer a mente e começa a deixar Jesus vencer por você. Esse é o ponto onde a verdadeira transformação acontece. Você deixa de ser o guerreiro cansado e passa a ser o filho amparado. Você deixa de lutar contra si mesmo e começa a descansar nele. Você deixa de tentar dominar o vento e começa a confiar naquele que ordena aos ventos e mares. É assim que a guerra interna se transforma. Não pela força que você reúne, mas pela força que ele oferece. Não pela batalha que você trava, mas pela batalha que ele assume. Não pelo silêncio que você tenta impor à mente, mas pela paz que ele decide colocar dentro de você. Quando Jesus luta por você, a cura deixa de ser uma possibilidade distante e se torna uma promessa inevitável. Existe um princípio espiritual que muitos ignoram, mas que pode transformar completamente a forma como você lida com seus pensamentos e emoções. A vida com Deus não é apenas sobre pedir, crer e esperar. A vida espiritual é uma aliança, uma troca sagrada, uma entrega que abre espaço para uma restituição divina. E essa troca acontece justamente no ponto onde você se rende, onde admite sua fragilidade e onde decide parar de lutar sozinho contra a tempestade interna que te acompanhou por tanto tempo. Essa troca não é simbólica, é real. Quando você entrega a ansiedade, ele entrega descanso. Quando você entrega o controle, ele entrega direção. Quando você entrega a culpa, ele entrega perdão. Quando você entrega o medo, ele entrega coragem. Quando você entrega a confusão, ele entrega clareza. A mente humana tenta segurar tudo isso sozinha, mas ela não foi criada para ser depósito de fardos. Ela foi criada para ser guiada pelo Espírito. Por isso a entrega é tão poderosa. Ela devolve a Deus algo que nunca deveria ter sido carregado apenas por você. Imagine essa cena com clareza. Você carrega uma mochila pesada, cheia de pedras que acumulou ao longo dos anos. Cada pedra representa um peso, uma preocupação, uma ferida, uma culpa, um trauma, uma insegurança, um medo, uma memória que nunca cicatrizou. Você tenta caminhar com essa bagagem, tenta seguir em frente, tenta ser forte, tenta suportar, mas chega um momento em que as pernas tremem, o peito aperta, os ombros doem e a alma não suporta mais. E então Jesus se aproxima e diz: entregue isso a mim. Ele não diz para você se esforçar mais, ele não te manda carregar melhor. Ele simplesmente estende as mãos e espera que você decida confiar. A cura começa no momento em que você solta. Mas aqui está o ponto que ninguém te explica. Entregar não significa desistir. Entregar significa transferir o peso para quem pode carregá-lo sem se abalar. Significa confiar que Deus é mais forte do que tudo que te atormenta. Significa admitir que você não precisa provar nada, que não precisa mostrar força o tempo todo, que não precisa vencer a mente apenas com a mente. Quando você entrega, você não perde controle. Você devolve-o ao único que realmente sabe conduzir a sua vida. E quando Jesus recebe aquilo que você entrega, ele não devolve vazio, ele preenche. Ele ocupa o espaço que estava carregado de dor e coloca algo novo ali. É por isso que tantas pessoas, após uma entrega sincera, relatam sentir uma leveza quase inexplicável. Elas dizem: parece que algo saiu de mim. Isso não é ilusão. Isso é espiritual. É Deus retirando pesos que não pertenciam a você e colocando paz onde antes existia tormento. Essa troca é tão profunda que muda até a forma como a mente funciona. Quando você tentava controlar tudo sozinho, seus pensamentos eram acelerados, desorganizados, caóticos. Mas quando você entrega, a mente passa a ter espaço, passa a respirar,
passa a se alinhar com uma lógica espiritual que sempre esteve além da sua compreensão. A paz que Jesus oferece não é apenas emocional, é estrutural. Ela reorganiza, restaura, reintegra, reconstrói. A mente encontra ordem porque o Espírito trouxe direção. E talvez você não perceba agora, mas cada peso que você entrega abre uma porta interna para algo novo. A ansiedade que você solta abre espaço para uma fé mais profunda. A culpa que você carrega há anos abre espaço para uma identidade restaurada. O medo que te paralisa abre espaço para a coragem espiritual. A necessidade de controle abre espaço para uma dependência saudável e plena de Deus. Tudo aquilo que antes te destruía, agora se torna terreno fértil para uma nova jornada. Essa troca sagrada não é um ritual, é um processo. É uma decisão espiritual renovada todos os dias. Cada entrega cria um movimento dentro de você. Cada movimento cria cura. E cada cura te aproxima mais da pessoa que Deus planejou que você fosse. Não alguém esgotado tentando controlar tudo, mas alguém que vive em descanso porque confia que está sendo guiado por alguém maior do que qualquer pensamento que tente te dominar. Se você entender essa verdade, compreenderá que a cura não é apenas um alívio, é uma troca contínua entre você e Jesus. E quanto mais você entrega, mais Ele restitui. Agora que você compreende a batalha interna, a verdade espiritual e a troca sagrada que Jesus oferece, chegou o momento de viver uma experiência real de entrega. Não é uma técnica, não é um exercício de respiração comum, não é uma mentalização qualquer. É um encontro, é um espaço onde você permite que Deus entre exatamente onde dói, onde pesa e onde a mente se perdeu. Esse é o momento em que a alma finalmente respira. Se puder, diminua o ritmo agora. Respire devagar, deixando o corpo sentir que você está presente. Não é para esvaziar a mente. É para abrir o coração. Você não está tentando controlar nada. Não está tentando alcançar um estado de perfeição. Está apenas permitindo que o Espírito Santo encontre espaço dentro de você. Cada respiração profunda é um sinal de rendição. Cada expiração é um sinal de liberação. Imagine com toda a sinceridade Jesus se aproximando de você. Não como uma figura distante, não como uma ideia, mas como alguém real. Ele te encontra exatamente do jeito que você está. Ele vê o cansaço nos seus olhos, percebe o peso que você tenta disfarçar, sente a luta que acontece dentro da sua mente. Jesus não te julga. Ele não aponta falhas. Ele apenas chega perto, com um olhar que entende tudo que você nunca conseguiu explicar a ninguém. Ele coloca a mão sobre a sua cabeça. O toque não é físico, mas é tão real quanto a dor que você sente. Agora, visualize a luz dele, tocando cada área da sua mente que está inquieta. Cada canto escuro, cada memória escondida, cada pensamento repetitivo que você não sabe mais como conter. Imagine essa luz envolvendo todo esse caos interno como uma chama que não queima, mas purifica. Essa luz não te exige esforço. Ela só te pede permissão para agir. Você não precisa conter nada, não precisa controlar nada. Apenas permita. Respire mais uma vez. Sinta os ombros baixando levemente. Sinta a tensão saindo do maxilar. Sinta o peito abrindo, mesmo que discretamente. Esses sinais são respostas do seu corpo ao toque espiritual de Deus. Quando o Espírito Santo entra, o corpo percebe, ele responde, ele reconhece, porque você foi criado para essa presença. Sua alma sabe quando o descanso está chegando. Agora, entregue mentalmente aquilo que pesa. Nomeie-se conseguir. Entregue a ansiedade que sufoca, o pensamento que persegue, a culpa que corrói, o medo que paralisa, o descontrole que te assusta. Veja Jesus estendendo as mãos e recebendo esses pesos um por um. Ele não hesita, não se cansa, não recua.
Ele aceita o que você coloca diante dele e responde não com cobrança, mas com paz. Sinta a troca acontecendo. O que você entrega sai. O que ele oferece entra. Há um movimento espiritual acontecendo dentro de você, silencioso, profundo, ordenado. Como se ele reorganizasse tudo que estava desalinhado por tanto tempo. Uma nova clareza começa a surgir. Não porque você pensou mais forte, mas porque ele tocou o que estava bagunçado. Uma calma estranha toma forma, não porque você se esforçou, mas porque a presença dele se estabeleceu. Nesse momento, talvez você perceba algo que não consegue explicar. Um calor leve, uma paz que se espalha, uma suavidade interna que não estava aqui antes. Pode ser sutil, pode ser intensa, mas é real. É o sinal de que Jesus está tocando exatamente onde você mais precisava. É a cura começando no lugar certo, no profundo. Agora deixe o silêncio agir. Não tente traduzir em palavras. Apenas permita. Deus trabalha muito nesses instantes de quietude, onde a mente se aquieta e o espírito se abre. Esse silêncio não é vazio. Ele é sagrado. Ele é resposta. Ele é movimento de Deus dentro de você. Esse é o momento onde a alma respira depois de tanto tempo sufocada. É o momento em que o caos cede espaço para a paz. É o momento em que você percebe que não está mais lutando sozinho. Jesus entrou. E onde ele entra, nada permanece como estava. Há um momento extremamente significativo na jornada espiritual que quase sempre passa despercebido, porque ele não chega com grandes emoções ou manifestações extraordinárias. Ele chega de maneira sutil, silenciosa, quase tímida. É o instante em que a paz começa a entrar. Um movimento interno tão profundo que o corpo, a mente e o espírito respondem antes mesmo que você perceba conscientemente o que está acontecendo. Esse é o início da cura, o primeiro sinal de que Jesus assumiu aquilo que você entregou. A paz de Deus não entra como um pensamento bonito, ela entra como uma presença. Ela não precisa convencer a mente, ela simplesmente ocupa espaço dentro dela. E quando essa presença começa a se manifestar, algumas coisas acontecem de forma natural. A respiração, que antes era curta e pesada, muda de ritmo. Ela desce mais fundo, alcança lugares do peito que estavam tensos há semanas, talvez meses. É como se o corpo finalmente acreditasse que está seguro o bastante para soltar o ar preso. O peito abre, mesmo que de forma quase imperceptível. Aquela sensação de aperto, pressão ou sufocamento começa a se dissolver. Às vezes, não some completamente de imediato, mas perde intensidade. O corpo responde porque ele sabe quando Deus chegou. Ele reconhece a presença que criou tudo o que existe. O corpo humano foi feito para viver em paz. Quando ela chega, ainda que lentamente, ele reage com alívio. A mente também muda de comportamento. Aquele turbilhão de pensamentos que vinha em ondas incessantes desacelera. Não porque você pensou certo, mas porque o Espírito Santo acalmou o ambiente interno onde esses pensamentos se movem. É como se a mente, acostumada a correr, percebesse que pode descansar. Até os pensamentos negativos que insistiam em voltar começam a perder a força com que te atacavam. Não é que desaparecem instantaneamente, mas perdem domínio. Eles não ditam mais o ritmo. Eles não definem mais quem você é. Eles não possuem mais o poder de provocar pânico dentro de você. E então acontece algo ainda mais sutil, mas extremamente profundo. O coração desacelera. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O coração representa o centro emocional da vida humana. E quando Deus começa a agir, ele responde como quem encontra abrigo depois de muito tempo à deriva. A inquietação cede espaço para um descanso que não é lógico, mas espiritual.
É o descanso descrito em Salmos, onde a alma, enfim, encontra refúgio. Esse descanso não é ausência de problemas, é presença de Deus. É isso que transforma, é isso que cura, é isso que silencia a mente de forma mais eficaz do que qualquer esforço humano. Porque quando a paz do Espírito entra, ela reorganiza tudo o que está desalinhado. Ela traz à tona o que precisa ser tratado. Ela expulsa o que não pertence mais a essa nova fase. Ela estabelece ordem onde havia confusão. O mais impressionante é que a paz divina não chega como uma emoção forte. Ela chega como uma certeza interna, uma convicção silenciosa de que você não está mais sozinho, de que algo está sendo resolvido dentro de você, mesmo que você não saiba nomear exatamente o que está acontecendo. É como se a alma finalmente tivesse encontrado um lugar para descansar depois de tanto tempo fugindo dela mesma. Talvez você esteja sentindo isso agora. Talvez esteja percebendo que a mente parece um pouco mais leve, mesmo que esteja enfrentando os mesmos desafios. Talvez sinta que algo dentro de você começa a silenciar o medo, mesmo que não tenha entendido o motivo. Talvez até tenha dificuldade de explicar, mas sabe que algo mudou. Isso é paz entrando. Esse é o toque de Jesus se espalhando dentro de você. E é importante entender, não é sobre sentir tudo de uma vez, é sobre perceber os pequenos sinais. A cura mental não chega como um impacto violento, ela chega como um amanhecer. Primeiro a escuridão perde força, depois um brilho discreto nasce. E então, pouco a pouco, a luz toma conta. Deus quase sempre trabalha assim, pelo processo, pela profundidade, pela constância, pela presença. A paz entrando é o sinal mais claro de que Jesus assumiu a batalha que antes te esmagava. É o lembrete de que você não está mais lutando sozinho. É o começo da transformação que você esperou por tanto tempo. Agora que seu coração está mais aberto e sua mente mais receptiva, chegou o momento mais profundo deste vídeo: a oração. Não uma oração mecânica, repetida ou distante, mas uma conversa sincera com Jesus, como quem finalmente encontra descanso depois de uma longa caminhada. Essa oração é para você que está cansado, que tentou por todos os caminhos, que lutou sozinho até não ter mais forças. É para você que deseja entrega, cura, paz e direção. Respire devagar mais uma vez. Sinta o silêncio interno que começa a se formar. Agora permita que cada palavra seja não apenas narrada, mas vivida dentro de você. Senhor Jesus, eu me coloco diante de Ti exatamente como estou. Sem máscaras, sem força, sem tentar parecer mais firme do que realmente estou. O Senhor conhece a minha mente, conhece o caos que me acompanha. Conhece os pensamentos que eu já não consigo controlar. O Senhor sabe onde dói, onde pesa, onde eu me escondo, onde eu me perco. E é por isso que agora eu entrego tudo nas Tuas mãos. Eu entrego a ansiedade que tem me consumido. Entrego os medos que me paralisam. Entrego os pensamentos que insistem em me assombrar. Entrego a culpa que eu carrego há anos. Entrego a necessidade de tentar controlar tudo. Eu não quero mais lutar sozinho. Eu não nasci para vencer guerras pela força da mente. Eu fui criado para andar na Tua paz. Jesus, eu peço que o Senhor entre agora em cada área da minha mente que está inquieta. Acalma o turbilhão que eu não consigo mais dominar. Silencia tudo aquilo que não vem de Ti. Toca na raiz dos pensamentos que me machucam. Liberta-me das memórias que ainda têm poder sobre mim. Renova a estrutura da minha mente com a Tua luz. Eu entrego a Ti o peso que eu carreguei por tanto tempo. Entrego todas as tentativas falhas de tentar resolver tudo sozinho. Eu libero nas Tuas mãos a dor que eu escondi até de mim mesmo. Eu renuncio o esforço humano que me desgastou. Eu me rendo completamente ao Teu cuidado.
Recebe, Senhor, tudo aquilo que pertence ao meu passado, tudo aquilo que eu não posso mudar, tudo aquilo que eu não consigo compreender. E em troca, Jesus, eu peço que o Senhor me dê aquilo que só o Teu Espírito pode oferecer. Derrama paz sobre o meu coração, derrama descanso sobre a minha mente, derrama força sobre a minha alma, derrama clareza sobre os meus caminhos, derrama perdão onde eu ainda me culpo, derrama esperança onde eu ainda temo. Derrama a Tua presença em cada parte de mim. Que o Teu Espírito preencha agora cada espaço vazio deixado pelos pesos que eu entreguei. Que a Tua presença ocupe o lugar de toda dor antiga. Que a Tua voz se torne mais alta do que qualquer pensamento que me destruiu. Que a Tua paz seja o ambiente onde minha mente aprende a viver. Que o Teu amor seja o fundamento da minha cura. Que a Tua mão seja meu descanso diário. Jesus, eu declaro que eu Te entrego a minha mente, Te entrego meus pensamentos, Te entrego meu emocional, Te entrego minha história. Eu Te entrego o que eu sou e o que eu ainda me tornarei. Toma o controle, toma a direção, toma a guerra que eu não consigo vencer e faz nascer dentro de mim uma nova vida, uma nova mente, uma nova paz. Eu confio que a cura já começou. Mesmo que eu ainda não veja totalmente, eu creio. Eu confio que o Senhor está tocando a minha alma. Eu confio que o Senhor está colocando ordem onde eu só via confusão. Eu confio que a Tua paz está se estabelecendo dentro de mim. Eu confio que o Senhor está restaurando tudo aquilo que se quebrou. Obrigado, Jesus, por não me abandonar na minha guerra interna. Obrigado por assumir aquilo que eu nunca consegui carregar. Obrigado por lutar por mim. Obrigado por me dar descanso. Obrigado por me amar com um amor que cura. Eu Te entrego tudo e recebo de Ti a paz que excede todo entendimento. Que assim seja. Amém. A cura que começou dentro de você neste vídeo não termina aqui. Ela não depende de uma atmosfera específica, de um momento emocional ou de uma sensação intensa. A cura que Jesus inicia é espiritual, contínua e silenciosa. Ela acompanha você quando o vídeo acaba, quando você fecha os olhos para dormir, quando acorda no dia seguinte, quando encara seus desafios, quando lida com pensamentos que talvez ainda tentem voltar. A presença dele não se limita ao instante. Ela se prolonga, se mantém, se expande. É importante que você entenda algo. A cura não está acontecendo porque você se esforçou mais do que antes. Ela está acontecendo porque você entregou. E a entrega cria um ambiente dentro de você onde Jesus pode agir com liberdade. A mente, que antes parecia um campo de batalha, começa a se tornar um jardim em processo de restauração. Um terreno que talvez ainda tenha marcas, mas que está sendo replantado pelo próprio Deus, com paciência, profundidade e amor. Talvez você ainda perceba pensamentos intrusivos ou momentos de inquietação. Isso não significa que você voltou para o ponto de partida. Significa apenas que a mente está aprendendo a viver sob uma nova direção. Curar não é apagar o passado. Curar é retirar o poder que o passado tinha sobre você. É fazer com que aquilo que antes te esmagava perca força diante da presença de Deus. Cada dia, cada pequeno passo, cada respiração consciente, cada oração sincera constrói um novo caminho dentro de você. A paz que você sentiu, mesmo que de forma leve, é o sinal de que Jesus entrou. E onde Ele entra, a transformação é inevitável. Ela não depende de velocidade, depende de profundidade, e Jesus trabalha profundamente. Ele toca raízes, realinha pensamentos, limpa memórias, reescreve histórias, ressignifica dores. Ele entra na bagunça interna e começa a organizar o que você tentou resolver por anos. Isso não acontece de uma vez. Acontece com constância, acontece com direção, acontece com amor. Se em algum momento você sentir que está perdendo a paz, lembre-se do que viveu aqui.
Volte para essa entrega, feche os olhos por alguns instantes e repita: Jesus, toma a minha mente novamente. Ele não se cansa de te ouvir, ele não te rejeita, ele não te abandona no processo. O mesmo Jesus que acalmou a tempestade continua acalmando tempestades hoje. O mesmo Jesus que estendeu a mão a Pedro continua te alcançando quando você sente que está afundando. O mesmo Jesus que prometeu descanso cumpre essa promessa diariamente para aqueles que decidem se render. E lembre-se, você não está sozinho nisso. Essa jornada não é solitária. Deus não apenas cura a sua mente, Ele caminha com você durante o processo. Ele te ensina a descansar, a confiar, a renunciar o controle, a respirar sob a luz da presença dEle. Cada vez que a angústia tentar voltar, você terá uma verdade para enfrentar o caos. Jesus está no controle agora. Ele assumiu a batalha. Ele está conduzindo sua mente para um lugar de paz. Ele está reconstruindo você por dentro. A partir de hoje, você carrega uma nova direção espiritual, uma nova postura, uma nova forma de lidar com seus pensamentos. Não tentando vencê-los pela força, mas lembrando que Jesus já venceu por você. A sua parte não é lutar, a sua parte é confiar, a dele é transformar. Por isso, antes de finalizar, eu quero que você declare algo que não é apenas uma frase, mas uma decisão espiritual. Eu entrego minha mente a Jesus. Essa declaração é poderosa porque reafirma a entrega que você fez aqui. Ela fortalece a cura que começou. Ela alinha a sua alma com a verdade que você está vivendo. Ela sela o processo que Deus iniciou dentro de você. Agora, permita-se sentir esse momento. Permita-se reconhecer que algo mudou, que um peso saiu, que uma paz começou a entrar. Permita-se aceitar que Jesus está trabalhando em você, mesmo quando você não percebe tudo imediatamente. Ele é fiel, Ele é presente, Ele é cuidadoso, Ele é o Deus que cura mente, coração e alma. E lembre-se sempre desta verdade. Quando você para de lutar com a sua mente e entrega tudo ao Senhor, o impossível começa a se mover. A cura já iniciou, a paz já entrou. E Jesus continuará fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Este é o ponto da jornada em que algo dentro de você já foi tocado, restaurado ou despertado. Não importa se você sentiu muito ou pouco, se percebeu uma paz profunda ou apenas um alívio leve. O que importa é que Jesus entrou. E quando Ele entra, Ele nunca entra para sair. Ele entra para permanecer, guiar, curar e transformar. Agora, neste momento final, é essencial que você entenda a direção espiritual que Deus está te entregando e como caminhar daqui para frente sem voltar ao peso antigo que te acompanhou por tanto tempo. A primeira verdade que você precisa guardar é esta: você não está voltando ao normal. O normal era lutar sozinho. O normal era carregar tudo. O normal era tentar controlar o que te controlava. O normal era sobreviver mentalmente em silêncio. Mas depois deste encontro, depois desta entrega, depois desse toque que Deus liberou sobre sua mente, você não volta mais ao normal. O Espírito Santo inicia em você uma nova forma de viver. A de alguém que se apoia em Jesus todos os dias, não apenas nos momentos de desespero. Você foi chamado para um novo ritmo, um novo ambiente interno, um novo modo de existir. Isso significa que, a partir de hoje, sua mente não é mais um território abandonado. Ela é um território cuidado por Deus. Quando pensamentos difíceis vierem, porque haverá dias em que eles tentarão voltar, você não reage mais como antes. Agora, você responde com a verdade: Jesus está no controle da minha mente. Essa frase não é apenas um lembrete, é uma proclamação espiritual. Ela coloca cada pensamento no lugar certo. Ela te lembra que você não luta mais como alguém vulnerável. Você luta como alguém amparado, coberto, guiado pela presença de Deus.
E aqui está algo importantíssimo. A cura mental não acontece apenas no momento de entrega. Ela acontece no caminhar. A paz que você recebeu hoje é o início, não o fim. A presença que tocou você continua trabalhando quando você dorme, quando você acorda, quando você respira, quando você enfrenta desafios. Deus não faz uma obra pela metade. O toque dele se expande, aprofunda, fortalece. Ele trabalha na raiz, na estrutura, na memória, no emocional, na mente. Ele cura camadas que você nem sabe que existem. Ele transforma o que estava oculto. Ele ilumina o que estava escuro. Ele guia com paciência. Nada é acelerado ou forçado, mas tudo é preciso, intencional e profundo. Ao caminhar daqui para frente, não tente recuperar o controle que entregou. Confie na direção que Deus está estabelecendo. Entregar não foi um momento isolado. Entregar é uma postura. A cada manhã, antes de qualquer preocupação tentar ocupar espaço dentro de você, declare: Jesus governa a minha mente hoje, e você verá como o caos perde autoridade, como a ansiedade enfraquece, como a culpa se dissolve, como a paz permanece. Não porque você está tentando ser forte, mas porque Ele está conduzindo. E saiba, você não está caminhando apenas com cura, você está caminhando com propósito. Deus não te restaura apenas para aliviar a dor. Ele te restaura para te alinhar ao destino que Ele escreveu para você. Uma pessoa que vive em paz se torna capaz de enxergar oportunidades que antes eram invisíveis. Uma mente curada se torna terreno fértil para novos sonhos, novas direções, novas conquistas, novas formas de servir, amar e crescer. Deus está te conduzindo para um lugar onde a sua fé se fortalece, onde a sua identidade se firma, onde a sua história ganha um novo capítulo. Agora, neste encerramento, receba esta verdade dentro de você. Jesus está trabalhando em mim e eu caminho com Ele. Leve essa frase como um selo espiritual sobre tudo o que você viveu aqui. Você não caminha sozinho. Você não volta ao caos de antes. Você não perde o que recebeu. Quando a presença de Deus entra, ela permanece. Quando Ele começa uma obra, Ele termina. Quando Ele toca uma mente, Ele transforma uma vida, e essa vida é a sua. Antes de concluir, eu te faço um convite espiritual. Escreva nos comentários como um ato de fé e entrega. Eu entrego minha mente a Jesus. Essa declaração não é apenas para o vídeo. Ela é para você. Ela sela o processo. Ela ativa a verdade. Ela fortalece a cura. E ela abre caminho para que outras pessoas que vierem até aqui encontrem o mesmo descanso que você encontrou. A partir de agora, uma nova caminhada começa. Uma caminhada de paz, clareza, cura e direção. Que o Senhor sustente cada passo seu, que Ele guarde sua mente, que Ele renove sua alma, que Ele encha seu coração de uma paz que excede todo entendimento e que você nunca esqueça. A cura já começou, a presença dEle vai te acompanhar. E Jesus continuará fazendo o que só Ele pode fazer.